Olá, tudo bem? Meu nome é Rosiane e hoje nós estamos iniciando aqui um novo projeto na Rádio Capital, que é um podcast, Pode Me Deixar Ser Mulher. E nós iremos transmitir toda quarta-feira, às 19 horas, né? E será gravado no YouTube e também transmitido pela rádio. Esse projeto ele tem como objetivo trazer questões do universo feminino, né? Então nós vamos falar sobre coisas de mulher mesmo e sempre relacionando também com a fé, né? A mulher e a sua caminhada na fé, sua caminhada na igreja. E nós vamos trazer aqui diversas profissões, diversas mulheres, para a gente ir conversando e tentando entender o nosso papel hoje, como mulher, dona de casa, mulher que trabalha, mãe, filha, né, avós. Então, vai ser uma conversa sobre isso, sobre o que é ser mulher e como que a gente pode ser mulher nos dias de hoje. E nós temos os patrocinadores que entraram conosco nessa ideia, né? Nós temos a Carícia, Moda Íntima, que ela, além de lingerie, ela tem roupas de academia, camisolas, e é muito linda, muito boa as peças dela, né? Da minha amiga Rosana. E a Ornatos, que também é a joalheria com peças em ouro, em prata, que a gente encontra uma empresa de muitos anos aqui em Cianorte também, onde a gente encontra presentes e também para nós, mulheres que gostamos bastante de nos enfeitar, né? Hoje ela tem umas peças sacras muito lindas, pulseiras, medalhas, colares, que ela tem uma infinidade de peças lá sacras e outras peças também. Nós também temos conosco a Musical Center, né, da minha amiga Suzy, que também vem nos ajudar aqui com a questão do som e a loja deles que tem uma infinidade de instrumentos, né? Onde o músico pode encontrar e se não tiver na loja também, eles pedem e mandam pra gente, né? Eu sou freguesa lá, só que eu coleciono instrumento, né, Poliana? Isso. Tocar ainda muito pouco. A gente começa de algum jeito, né? Exatamente. A Lamuri, a loja Lamuri, é moda feminina, roupas de muito bom gosto. E também o Empório 3S, da minha amiga Rúbia e do Felipe, onde nós temos muitos alimentos saudáveis, naturais e para quem faz esportes também os suplementos. Então, nós estamos aqui com esses nossos amigos que vão caminhar com a gente durante esses 3 meses. O podcast ele vai ter a primeira temporada, né, iniciando hoje, e aí nós vamos 3 meses, a gente passa para a segunda temporada. E então nós vamos começar, e vocês já estão vendo aqui que as minhas primeiras convidadas, né? Eu tenho a dona Cidinha Demore, a Poliana e a Bianca, que está aqui com a gente para ter uma conversa, né? É uma família, várias gerações da mesma família, mulheres de muita fé, e a gente vai bater um papo sobre isso, né? E hoje, para a gente iniciar, nós vamos, como o tema do programa é o próprio nome do programa, né? Pode me deixar ser mulher? Então, será que o mundo pode me deixar ser mulher? Será que a sociedade pode me deixar ser mulher? Então, nós vamos conversar sobre esses assuntos e nas 3 gerações com visões diferentes, mas que convergem sempre com o mesmo ponto que é a fé, que eu conheço, a família, né? Bastante gente as conhece e a gente sabe que o ponto que converge aí é a fé, né? Então eu vou pedir para elas se apresentarem, começando pela dona Cidinha, né? Dona Cidinha, que mulher é a dona Cidinha? Que mulher é Maria Aparecida? Maria Aparecida, vou falar todinho. Maria Aparecida da Silva Demore. Então, desde pequena, era bem pequenininha mesmo, então veio para Cidinha, né, e ficou, e cresci assim até hoje, conhecida como Cidinha Demore. Sempre, né, atuei nos meios escolares, trabalhei nas escolas, tive padrões, lidei muito com alunos, mas a tendência sempre foi estar envolvida mesmo com as coisas de Deus, né?
desde muito cedo, uma paixão muito grande, um amor muito grande pela igreja, pela fé, caminhar, né? E o desejo de ter a família, de formar a família. Então, né, encontrei a pessoa que Deus preparou para mim, o Jair. É. A gente se casou e constituímos a nossa família, né? Por esses dias atrás, aí já completamos os nossos 50 anos Que juntos, bênção, né? né? Vivendo nosso matrimônio e vivendo a nossa fé, né? E o Senhor nos deu lindos presentes nessa caminhada de matrimônio, né? São os nossos 3 filhos, né? Os presentão. É. Presentão, os maiores E um presentes. monte de neto, né, E dona é. Cidinha? Né, que é o Júnior, a Poliana, a Eveline e os 6 netos, Ai, né? que benção. Os 6 Ser netos. vó é muito bom, né? É uma alegria muito grande, É. mas é isso, eu resumo a minha vida como isso. Muito obrigada. Poliana, que mulher é Poliana Demore? Ai, ai, ai. Poliana Demore Barrim. Barrim. Barrim, Isso, isso. importante. É. Bom, Poliana sempre foi alguém muito alegre, uma menina muito arteira, podemos dizer, desde cedo. Sempre fui uma pessoa que teve muitas amizades. Eu falo que eu sempre faço ponte entre muitas pessoas. E tive a graça, né, de nascer nessa família abençoada, de ter um berço cristão. E não só, né, pensando na fé, assim, mas na humanidade que traz essa divindade que a minha família me proporcionou, que é realmente ter, né, uma vivência de amor, de carinho, de estrutura, de poder sempre nos incentivar, nos levar para onde a gente sonhava, para onde a gente quis. E foi aí que eu comecei a estudar música, comecei a estudar piano com 6 anos de idade e já a servir na igreja, né? Então, todo o meu processo de aprendizagem musical, que é por onde as pessoas me conhecem, né? Já começou aí, dentro da família e já servindo em retiros desde os meus 11 anos de idade. Então, os meus pais pregavam, né, os retiros e eu estava lá sempre cantando. E assim foi, durante todo o meu tempo de estudos. Depois, eu fui estudar música mesmo, né, saí de casa, fui até Londrina, onde eu estudei música, depois estudei em Curitiba. E aí teve todo um processo profissional, onde eu comecei a fazer eventos, shows com cantores católicos, né? Comecei com a Ziza Fernandes, depois viajei um tempo com o Padre Fábio de Mello e trabalhei com ele. E tive também a graça, nesse meio tempo, entre viagens, estudos, trabalhos, de formar minha família, né? Que é algo que eu sempre desejei. E que Deus me deu o Giovanni, né? Como a Gente tampa. boa, Giovanni. Gente boníssima, Gente boa. né? Para me aguentar, assim, A correria, né? Nossa, e ele sempre muito compreensivo, sempre entendeu a minha missão, nunca teve objeções, sempre foi muito parceiro, né? Quando eu viajava, cuidando né? Quando a gente já tinha as 2 meninas, a Giovana e a Bianca, juntamente com os avós, né? Que também sempre deram esse suporte, mas desde nós temos quase 19 anos de casado. E nesse tempo todo, ele sempre compreendeu. E tô até hoje aí, né? Continua na labuta. Então, essa sou eu. Uma mãe apaixonada pelas filhas, pelo marido e pela vida. E pela música, né? Pela A música, né? não pode faltar. E a Bianca? Bianca Demore Barrim. Quem é essa mulher? Essa menina mulher, né? Não sei. Não cheguei a viver o suficiente pra saber ainda. Mas você gosta de ser mulher? Uhum. Ah, é bom, né? Para quem não tá vendo, que tá só ouvindo, ela tem uns olhos verdes, coisa mais linda. Lindíssima. Ela parece muito com o Giovanni, né? Lembra, né? Lembra bastante, assim, na lateral aqui, ó. Lembra bastante. Fala a sua idade. 12 anos. 12 aninhos. É. Tá faltando uma mulher aqui, né? Tá. Da sua família, que é a Giovana, que ela tá fazendo um curso, né? Por isso que ela não pôde estar aqui com a gente também, né? Mas então vamos lá. E o tema de hoje, né?
pode me deixar ser mulher. Quando a gente começa a falar dessa questão de mulher, a gente, né, nós que temos uma caminhada na igreja, que a gente, a nossa fé, vem sempre uma mulher, né, que vem, né? Nós temos muitas devoções de santos, mas eu acredito que para o católico, Nossa Senhora é o centro, né? Jesus é o centro, mas Nossa Senhora, dentre as mulheres, né? Nós temos Nossa Senhora. E ela, na Bíblia, ela tem vários ensinamentos. Ela aparece muito pouco na Bíblia, né? Mas quando ela aparece, os ensinamentos dela são, assim, exemplos para nós até hoje, né? E falando dessa mulher, né? Dona Cidinha, qual é, assim, passagem bíblica ou alguma coisa que mais marca para a senhora a relação com a Nossa Senhora Aparecida? Não, Nossa Senhora. Nossa Senhora. Também Nossa Senhora Aparecida. Ela Né? Também, né? Ela também, né? Qual é, assim, o ponto mais marcante que a senhora consegue ver e falar e sentir sobre Nossa Senhora? Então, tudo que a Bíblia apresenta, que escrito mesmo tem pouca coisa, mas tem toda uma tradição. Fala um pouquinho mais perto. Isso, dona Tem Cidinha. toda uma tradição, mas a passagem que mexe bastante comigo é a posição dela nas bodas de Caná. Pelo fato dela se apresentar como mulher, como mãe, preocupada, aquele ver tudo, enxergar tudo, perceber o que o outro não percebeu ainda, Sim. né? Então, esse olhar dela, que mostra mesmo a maternidade latente, esse texto me toca por isso. E ela não só é uma mãe que percebe, que vê, que se compadece, mas ela vai atrás. Ela resolve a questão. Se é hora, filho, se não é hora, isso aí você resolve com você, porque eles não têm. Eles não têm O mais. olhar, né, dela. Então, esse olhar tudo. materno que vai à luta, que enfrenta se precisar alguma coisa a mais, né? Então, é isso ser mãe. E outra, estar à disposição. Sim. Onde está, né? Ela estava numa festa, né? Podia não se incomodar, né? Mas a mulher é aquela que onde ela está, ela não consegue nem sentar bem acomodada, porque Verdade. parece que ela tem que se levantar e fazer alguma coisa, né? Em Bem determinado momento, tudo mexe com você. Não é por curiosidade, por nada, é a força do ser mulher. Isso é o ser mulher, né? Por isso que Deus colocou mesmo no lado do homem, né? E falou, vai ser ajuda adequada, Sim. vai ajudar a botar ordem, vai ajudar a conduzir, nem que for para ajudar, mas estar ali, né? Estar ali e ser. E ser a mulher que Deus quer, que Deus espera, que Deus investiu para isso, né? A intercessão dela, né? Ali nas bodas de Caná, né? E nós mulheres, a gente sempre intercede, né? É muito, muito, assim, essa passagem mesmo remete muito à família, né? Como a senhora disse, é o cuidado da mulher com com os amigos, né? Com a casa, que ela estava atenta, né? Porque ela que viu que o vinho tinha acabado, então ela estava atenta. Então, como a senhora disse, não para, né? Acho que nem as outras pessoas nem notaram, né? Mas Maria notou, né? E você, Poliana? Maria. Então, tem uma passagem que eu observo e que eu me sinto mais próxima de Nossa Senhora, assim, quando eu leio ela, que é a própria anunciação do anjo. Porque no momento em que o anjo vem e anuncia, né, as primeiras palavras, dizendo que ela vai ser mãe do Salvador, que ela vai conceber, dar à luz um filho, né? E tem duas coisas, assim, que o anjo fala, uma que o anjo fala e uma que ela fala, que eu fico atenta, assim, que ele fala, não tenhas medo. Para ele dizer isso, né? Eu acredito que ela estava com, né? Talvez ela regalou os olhos, ela fez alguma coisa assim, que deu a entender que ela sentiu um medo. E como Maria é uma mulher tão exemplo, né? Quando a gente vê que ela também tinha os sentimentos humanos e que ela também tinha que lutar, ela não era um anjo, né? Ela era um ser humano. Então, me chama a atenção, assim, nossa, ela sentiu medo. E aí vem a palavra dela, que ela faz uma objeção, né?
mas eu não conheço, eu não vivo com homem nenhum. Como que isso se fará? Sim. Então, assim, ela levantou ali. Às vezes Deus nos chama para alguma coisa e fala: Meu Deus, mas como é que eu vou fazer isso, né? Exatamente. Acho que você deve estar sentindo É bem mais ou isso, né? menos isso mesmo, né? Como que vai Como então, vai às ser, vezes né? ele nos chama para uma missão e a gente não é assim de primeiro que você fala: Estou pronta, nossa, eu vivi a vida inteira para realizar isso. Por mais que tenha Sim. sido isso mesmo, porque Deus nos prepara, porque Ele nos chama, mas a gente não se sente pronto. Verdade. Então, eu vejo que essa passagem, assim, me aproxima, né? Eu falo, nossa, né? Tô um pouco parecida. Eu posso pensar um pouquinho, né? Quando vem, eu posso pensar um pouquinho, né? Isso, né? É bem bonito mesmo, é a questão do servir, né? Deus nos chama constantemente, né? E muitas vezes a gente bem fala isso mesmo, não estou preparada, não dá, né? Mas uma coisa que eu aprendi há pouco tempo atrás, que fizeram uma pergunta, né? Até mesmo para esse programa, que eu falei assim, gente, né? A gente vai começar uma coisa nova, né? Aí me perguntaram, você tá preocupada? Você tá assim com medo, né? Eu falei, não, tô tranquila. Eu falei assim, então vai, né? Porque as coisas de Deus te dá tranquilidade. As coisas de Deus não pode tirar a sua tranquilidade. Vai com medo, vai de qualquer jeito, mas vai Isso. né? E confia, né? É bem isso. Maria foi isso, né? Ela só estava preocupada de como ia acontecer, Isso. mas ela, na hora, ela se dispôs, né? E o anjo se prontificou a responder Sim, também, né? sim. Ele respondeu, o Espírito Santo Sim. descerá sobre ti. Então, assim, Deus vai nos dando os sinais realmente para confirmar, né? Sim. Para mostrar os caminhos. Sim. Então, é só a nossa disposição de se entregar mesmo. Aí pode fazer uma perguntinha assim, né? Ela fez, a gente, a gente também pergunta, né? A gente fica mais parecida, assim, com a humanidade dela, né? E você, Bianca, Bibi, qual a Eu passagem? acho que é a do barco. Que primeiro eles pegaram a cabeça. Ou foi o corpo primeiro? Não lembro. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Legal, né? Que os pescadores, né? Eles jogaram a estavam no tarrafa. rio Jogaram e... e eles encontraram a imagem dela no Sim. rio, né? E vocês foram para lá, né? Há É. pouco tempo, né? Vocês foram com o seu pai, com a sua mãe, a Nós- avó, foi a nós família fomos toda, né? Faz uns Em Aparecida. 3 anos, né? Quando a gente foi lá pagar umas Pagar. promessas. E fomos a família toda, né? E você viu a imagem? É aquela que tá lá, né? Então. E depois o corpo seria até mais fácil, né? Mas a cabeça, né? Foi uma coisa linda, né? Porque ela queria ser encontrada mesmo, né, Bianca? Ela queria. Ela falou assim: ó, vem que eu tô aqui esperando, né? Ela estava só esperando o momento certo, a hora certa, e ela apareceu. E uma forma simples de aparecer, Sim. né? Ela não veio, nesse caso, né, brilhante, Não, em imponente. luzes, né? Como a gente já viu outras aparições, né? Nesse caso, ela veio lá do fundo do mar, sujinha. Sim, suja, né? Né, E quebrada, né? E como- Respondendo às necessidades Sim. daqueles que estavam ali, né? Isso. Bem, isso mesmo, para pessoa simples, né? A simplicidade é a característica, né, das aparições de Maria, né? Jesus era muito simples, né? Então, é a característica que nós temos. E eu gosto muito quando uma palavra que me chama muito é que ela várias vezes fala assim, e Maria guardou tudo em seu coração, né? Então, a mansidão dela, né? Mesmo a gente vê algumas situações que, nossa, se eu tivesse ali, já tinha. Eu tinha falado assim, não é assim, não. E ela, é a mansidão dela, né? Que é uma coisa que a gente precisa muito, e o silêncio, né? Que é no silêncio que a gente se encontra, né? Encontra Deus. E Maria, ela foi assim, acho que eu acho, não tenho certeza, né? É uma das características mais importantes, é o escutar, né? Não julgar, né? E aceitar o que vem de Deus, né? Então, acho que é uma característica muito, assim, de tantas outras, né? Que eu gosto bastante. Aprendizado para nós Sim. mulheres também, né? Para Sim. pensar, registrar, fazer algumas análises para depois dizer, né? Sim.
causa do reflexo, porque a mãe disse, né? A mãe falou, a mãe ensinou. Então, esse guardar no coração para o momento certo, né? Cada coisa. É uma caminhada que a gente vai fazendo, né? Que tem que ir aprendendo. Mas nós poderíamos ficar falando aqui, né? De Maria. São passagens. E é engraçado que eu perguntei qual a passagem, mas dependendo da época, dependendo da situação, nos vem uma passagem, né? A gente, né, dependendo como que a gente está, nos vem uma passagem que é o nosso consolo em relação à Nossa Senhora, né? E em relação a essa questão que o podcast mesmo fala, pode me deixar ser mulher, né? O nome do programa, ele veio dessa questão mesmo que cada dia nós, mulheres, nós estamos sendo muito atacadas, né? E muitas vezes, até quando a gente tenta se reconectar com a nossa mulher mesmo, né? O que Deus sonhou para nós, a sociedade, ela nos critica, né? Ela parece que nós estamos fazendo alguma coisa errada no querer ser, né? A gente tem aí as meninas que são as mulheres abertas à vida, que têm mais de 2, 3, 4 filhos, e a gente conversa com elas e fala assim, a sociedade, nossa, mas você tá louca? Você é corajosa, né? Isso. Como se fosse uma coisa, e a gente foi criada, né? A nossa função, assim, eu acredito que é a maternidade, que é um dom que Deus deu para as mulheres e que a sociedade foi atacando mesmo a família e a mulher, e cada dia a gente tem menos filhos, né? E muitas famílias nem filhos, né? E eu gostaria de saber de vocês, assim, alguma coisa assim que vocês se sentem atacadas, ou como que a gente faz em algumas situações, né, desse ataque mesmo que a gente sofre, porque até as meninas, né, também na escola, né, muitas vezes a questão dos livros, a questão do incentivo, eu falo que meu pai, que foi uma geração que se preocupava muito com a educação, né? Que eles tinham muito medo de até passar fome mesmo, né? Então ele estimulou todas nós somos em 4 irmãos, tenho 3 mais 2 irmãs. Ele fez com que a gente trabalhasse mesmo, não tinha a diferença entre homem e mulher que tinha que trabalhar, né? Mas hoje a gente vê que isso também não é errado, trabalhar, mas que a gente foi deixando muitas coisas da nossa essência de mulher em busca desse trabalho, dessa, vamos dizer assim, tranquilidade financeira, né? Que às vezes vem a tranquilidade financeira, só que a gente não consegue ter a tranquilidade que a gente precisa, né? Isso. Então, vocês já sentiram alguma coisa assim, ou sobre essa cobrança? Eu acredito que talvez não seja exatamente uma cobrança, mas o processo, né? A evolução foi fazendo com que nós mulheres, por exemplo, eu não fui pressionada a entrar no campo de trabalho, sair de casa, né? E deixar, às vezes, horas e horas os filhos, né, sob os cuidados de pessoas ali que estavam ali fazendo tudo bem de acordo, a gente acompanhando. Mas não foi uma pressão. As coisas foram evoluindo muito rápido, a mulher foi saindo de casa. É um todo, né? Todo, Começa a girar aquele círculo e aí a gente vai no embalo, né? no embalo. É uma E enxurrada. no meu caso, eu tinha muita sede por conhecimento, aí vem a possibilidade, eu vou fazer uma faculdade, eu vou, e fui, né? E bebezinho em casa, e você lá na faculdade, um bebê internado, e você lá na faculdade. Prova. Então, provas e Isso. trabalhando fora. Então, todo esse contexto veio assim como que foi um arrastão. A mulher foi, a gente foi, né? Aí é uma longa história, né? Foram 25 anos de trabalho nas escolas. Eu só me lembro que o dia que saiu minha aposentadoria, 25 anos depois, eu senti que desatou alguma coisa assim, sabe? Que eu passei todo aquele tempo, aquele coração preso, amava, não é que eu não amasse a escola, sempre fui assim, apaixonada mesmo, gostava mesmo do aluno, de dar aula, de estudar, de aperfeiçoar, de estar ali. Eu me lembro até das gratificações por nunca ter faltado. Falei, gente, como pode nunca ter faltado? Bem, isso mesmo. Né? Por estar ali sempre presente.
Mas no dia que a minha aposentadoria saiu, meu filho estava entrando na faculdade. Foi simultâneo. Ele passou no vestibular e eu me aposentei. Me aposentei com 42 anos. Então eu sentia assim, eu olhava para as crianças e eu não sabia se chorava de alegria ou de tristeza pelo que eu tinha perdido. É. Foi isso que eu senti, sabe? Sinceramente. Eu não sei se era uma alegria tão grande, porque estou aposentada, vou ficar o tempo todo aqui. E eu me agarrei na casa, na família, no serviço a Deus, assim, também com tudo, né? Porque daí, assim, começou a saída, né? Saiu o Ju, foi estudar fora, 5 anos, 4, né? Foi 5 5 na dele. época. É. E depois a Poli, depois a Eveline. Então, daí foi aquela, assim, parecia que seu coração ia rasgando, aí eu tinha saudades. Aquela saudade de quem não passou o É. tempo todo, de quem não pôde ser mulher exatamente, né? Eu não vou estender esse assunto porque ele dura muito, né? Mas é isso, eu acredito que, né, foi uma explosão, uma mistura de sentimentos, Você, né? Poliana, deu a diferença assim da tua mãe? Você chegou a sentir isso também? Eu sei que tua vida também deu muitas transformações, Muitas. assim, né? Bastante. Eu acredito que todas nós, assim, na minha geração, né? Eu tenho 44 anos hoje, a gente foi criada para ser profissional, né? É claro que a mãe sempre instigou na gente, né? Incentivou a família, né? A maternidade, enfim, nos ensinando as coisas do dia a dia. Mas a prioridade era ser um bom profissional, É. né? Num primeiro momento, assim, antes de se casar. Até porque começou a se casar mais tarde, né? Sim. Era um costume que antes se casava mais cedo e depois. Agora Então, tem que antes fazer a de se faculdade casar, para dava depois tempo casar. de fazer a faculdade primeiro, É. dava tempo de ser um profissional primeiro, né? Mas quando eu vejo o nome assim do programa, né? Pode me deixar ser mulher. E o processo que eu vivi na minha vida para poder hoje estar mais dentro de casa e cumprir mais o meu papel, que eu acredito que seja de mulher e de, né, de esposa, de mãe, eu entendi assim que a primeira pessoa que tem que se deixar ser mulher sou eu mesma. Porque a partir do momento em que eu começo a me conhecer e eu começo a entender onde eu preciso ser mais mulher, qual é a atitude que eu tenho que tomar diante das pessoas para que eu conquiste essa posição que a gente perdeu por Exatamente. alguns motivos, Uhum. né? Por alguns, enfim. Mas tem que partir de nós. Não é uma coisa que dá pra gente sair com bandeira na rua e falando, eu quero ser mulher. Não, não é isso, né? Fazer o movimento contrário do que foi feito algumas vezes, né? Mas eu acho que é a postura de cada uma consigo mesma. Acho que é a primeira barreira que a gente tem que romper. Porque eu trabalhei muito, assim, né? Eu estudei, me formei. Aí eu, né, viajava muito, como já comentei aqui. Então, se eu não estivesse trabalhando, eu estava me cobrando, eu me cobrava muito. Nossa, mas você Dá um não está peso na consciência, produzindo. né? Sabe, você não está dando o seu melhor, assim. E aí me casei, e aí com o bebezinho em casa, mas aquela cobrança. Então, era o tempo todo, assim, aquela briga interna, né? Sim. Mas aos poucos eu fui entendendo esse movimento. Se não, eu sou responsável pelo que eu estou construindo. Então, a primeira pessoa que eu tenho que vencer é a mim mesma, né? E é engraçado essa coisa, assim, por exemplo, quando eu parei de trabalhar também, às vezes eu estava sentada na sala assistindo TV e eu me sentia culpada de estar sentada na sala no meio do dia, né? É uma questão louca isso, né? Falei, olha, eu já trabalhei, agora estou em casa e eu ficava muito preocupada. Eu falei, nossa, mas eu 3 horas da tarde aqui na frente da TV, né? E é uma coisa que é um direito nosso, descansar na nossa casa, ficar à vontade, mas que foi sendo trabalhado que a gente não pode parar, né? A gente não pode descansar, né? A gente não pode ficar em isso aí casa. enraiza muito na A gente. gente não pode ficar em casa. Você tem que sair, você tem que produzir, né? Você tem que ganhar dinheiro, você tem que gastar. Então, é uma coisa assim e é uma dor, né? As mulheres, eu acredito assim que eu vejo por mim, né? Que a gente às vezes leva uma vida que a gente não para refletir, né? Na correria, você acorda, vai trabalhar, volta, vai e volta, vai e volta, né? Mas quando a gente se
tem essa consciência, às vezes é bem mais tarde, né? E a gente olha para trás, como a dona Cidinha falou, né? Olha, fala, nossa, quanta coisa eu perdi. Ah, não posso trabalhar? Posso, a gente pode e deve. Só que a gente tem que ficar atenta nas outras partes da vida da gente, que não é só o trabalho, Sim. né? E a Sim. Bianca, já sofreu alguma coisa por não querer fazer uma coisa que você achava que não era você que tinha que fazer, alguma coisa assim? Mas, Acho que não. não. E você gosta de ser mulher? Uhum. Eu É? lembro de uma coisa, posso falar de você? Depende. Ai. Depende, mamãe. Eu lembro quando uma fase que ela usava muito laço no cabelo. Uns laços lindos, assim, que ela ia pra escola. É. E algumas amigas tiravam sarro. Porque, né, falavam que ela era... O que elas Criança. falaram de você? Criança, infantil. Então, assim, né, uma beleza, uma delicadeza ali. Sim, Que a mulher teria o seu direito de usar um laço a vida toda. E, né, e elas tirando esse sarro mesmo, né? São coisas, pequenas coisas que às vezes a gente, como fala, as ideologias, as mudanças, né, muitas vezes elas vão sendo colocadas de conta gota, né? Então, para não assustar, para não alardar, né, alardear, falar, tá acontecendo, não. Então, vai sendo colocado como essa questão mesmo, pequenas coisas, como o uso do laço. Eu tenho uma sobrinha que ela tem uma filha que o cabelo dela é lindo, todo enroladinho. E ela queria alisar o cabelo, né? Ela queria o cabelo dela, ela gostava do cabelo, mas por causa da força, né? O que é uma criança alisar o cabelo? É querer que a criança fique, amadureça mais rápido, né? Isso. E a gente tem essas questões do amadurecimento das meninas mais rápido, tem estudo até da questão da menstruação vir mais cedo dessas meninas, de tantos estímulos visuais, Isso. estímulos de música mesmo, em relação a sensualidade, a sexualidade, né? Que Isso. estimula as meninas e está tendo está se adiantando a menstruação por causa Acelerou o processo. Mas o que acelerou. me admirou na Bianca, assim, nesse momento, é que ela tomou uma postura de não se influenciar. Sim. Ela simplesmente continuou indo com o laço dela. Isso aí. E pronto, né? Então, às vezes, a gente também tem que... elas me ensinam muito, assim, a Bianca e a Sim. Giovana, porque nesse sentido, elas não estão nem aí, assim, não, eu gosto, eu acho bonito. Eu lembro a Giovana também, quando ela foi fazer primeira comunhão, a gente morava em Maringá ainda, e ela teve, né, a missa da primeira Eucaristia, e ela quis ir numa loja, assim, a gente alugou um vestido de noivinha mesmo, assim, sabe? E ela foi muito linda, eu falei, filha... que a gente ia conversando com as mães, né? Aí umas falavam assim, a minha vai de vestido no joelho, de tênisinho All-Star, não sei o quê. Falei, filha, eu acho que você vai ser, tipo... Assim, você vai estar muito chique perto das outras meninas. E ela falou assim, mãe, não tem problema, é o dia mais especial da minha vida. Que lindo, né? Mas isso é muito, assim, a questão da família mesmo, não é, Bianca? Tua mãe incentiva vocês, não é? A ter... A fazer o que você acha certo e a família mesmo, porque muitas Valoriza as decisões, né? porque a gente vê que muitas mães fazem o contrário, vestem as crianças como adultas, né? Isso. E estimula, né? Eu me lembro que numa festa, acho que da cidade, veio uma cantora e as músicas assim, eu nem fiquei no show que eu fui embora, porque eu fiquei envergonhada, Não tem né? condições, né? E eu olhei assim, tinha um monte de pais com aquelas crianças pequenas, um pai com a menininha nos ombros e dançando. Eu falei assim, meu Deus, será que esse pai não tá ouvindo o que tá acontecendo? Né? O que tá rolando, né? Como assim que a criança, como a gente falou, exposta a tantas coisas, né? E depois, como é que esse pai vai conseguir depois, né, voltar a isso? Então, eu acredito que é a questão da conversa, né, Bianca, em casa, da mãe, da avó, falando, né? Isso faz com que a criança, ela tenha sua autoestima, né? Se eu gosto, sou eu, né? Não tô ofendendo ninguém, eu me olho no espelho e gosto, e é isso que é importante, né? O que os outros pensam, mas sim o que eu quero fazer. E o que Deus pensa, E né? o que Deus... É isso. Sou eu com Deus, né? E
O resto Exatamente. Aí É. ele botava o laço, todo mundo elogiava, né? Então tá É, tudo bem aqui em casa, tá bem, então tá bom. Exatamente. E as né? professoras também, né? É. Sempre, ai, a minha menina do laço de fita. É isso que a gente tem que ir vendo, que a gente, se a gente gosta, né, e é uma coisa saudável, eu não tenho que ter vergonha, nem tentar mudar por causa dos outros, né? É. E a Bianca, ela gosta de pintar, né, Poliana? É Sim. pintora, família artista Ela aqui, é ó. artista. Gosta de maquiagem também, né? Ah, gosta. Olha lá o rostinho dela, É ó, que eu vou todo contratar preparado. ela. Brilhozinho, Ela olha que maquiou a linda. avó Ai, pras bodas de ouro. olha! Ela já foi a maquiadora da vovó. Eu falei, minha maquiagem dos 50 anos das nossas bodas vai ser a Bianca. E A ela Bianca, aí, fez. é isso aí, é gostoso, né? Quando a gente se arruma, não é? Uhum. Passa um blushzinho, passa um contorno, né? Agora, é isso. Conta pra ela o que Não é, você não é usa. blush, é contorno. O que que você usa? O que que você gosta de fazer, assim? Eu não gosto muito de fazer olho, assim, eu pego o pincel sujo mesmo e passo o pincel muitas vezes, É, só para uma dar uma lambuzadinha. esfumaçadinha, assim, né? Você gosta de maquiagem mais, assim, forte, ou mais suave, assim? Teve um tempo que eu gostei de umas maquiagens mais fortes, né? No começo. Só que agora eu prefiro só um blushzinho, um corretivo. Também com esse rosto lindo que tem, ó. É muito difícil, né? Não, só passa aqui um pontinho no nariz, pronto, já dá pra... Mas vai mudando o nome das Vai, maquiagens, né? vai. Às vezes ela vai falando, mãe, eu preciso né, desse produto. Fala, que é isso, gente? Pois é, Não né? faço ideia. Nós estamos caminhando, assim, Ela né, já tá Poliana? bem velhinha, né, no caso. A gente vai caminhando, né? Mas, e você gosta de maquiar outras também? As amigas ou não? Ah, eu não maquiei muitas outras pessoas. A mamãe, de vez em quando, ela É. maquia. É, Mas o rostinho dela, por enquanto. pois é. E você, assim, você gosta dessas coisas de vestido? Ou que tipo de roupa que você gosta? Ou, assim... Eu gosto de vestido mesmo. Eu também, eu sou... É engraçado, né, que eu sempre gostei muito de vestido, saia e vestido, né? E eu quase todo dia eu tô, né? E depois, no meu processo de conversão, né, aí eu vou para a igreja, aí já me fala assim, nossa, agora porque tá na igreja só usa vestido, né? Eu falei assim, nossa, não me conhece, porque eu sempre usei. Sim. Não é uma questão que fica, né? Mas qual é o problema usar vestido também? Porque vai na igreja ou em Sim. qualquer lugar, né? E é um ataque também na questão da mulher, né? A questão ser mulher. me deixa ser mulher, ó. Agora eu já tenho a resposta, né? Falei assim, ó, me deixa ser mulher. Mas é muito assim, é muito visível as questões que estão acontecendo e a gente tem que se blindar mesmo, né? As mulheres, principalmente as mulheres mães, né, as de casa, elas precisam ter esse olhar atento, não só para as meninas, mas para os meninos também, né? Isso. Essa questão e a questão também dessa mudança que a gente vê que as mulheres, por causa do trabalho, muitas vezes, elas assumem responsabilidades em casa, né? Que precisam ser compartilhadas e muitas vezes elas assumem sozinha. E isso também tem uma pesquisa indicando que está afetando a criação dos meninos, né? Mães muito fortes, mães que assumem tudo, elas estão atacando, está mudando os meninos, né? Que não estão tendo uma referência de homem, homem fortes, forte, né? né? Se Um tornam homem, frágeis. isso, eles veem na mãe uma característica que teria que ser assim, compartilhada, mas teria que ter no pai, né? Não não pode ser forte, claro que sim, mas só que os homens, eles têm um papel fundamental na educação dos filhos, principalmente nos meninos, né? Então, isso é muito, muito importante. A Poliana só tem 2 meninas, né? Só. E eu Tenho 2 meninas. E eu tenho 2 meninos, então é bem, bem diferente. A gente tem que deixar, muito né? diferente. A gente tem que sempre se policiar em relação a isso, né? Da autoridade do pai dentro de casa, né?
É que a gente está muito desligado de si e de Deus, né? Assim, eu falo num geral. Porque se a gente parar um minuto para observar, você colocar um homem ao lado de uma mulher, o corpo ele já diz tudo, né? O homem ele tem mais força, a mulher Sim. tem menos, né? A mulher tem um corpo mais aconchegante para pegar um filho no colo, a pele da mulher é mais macia. Então, tudo foi preparado Tudo. para nossa função. A gente tem o ventre, que é para conceber. Sim. Se eu estou concebendo, então é porque eu também tenho ali o leite Uhum. para amamentar. Então, na verdade, Deus já mandou tudo pronto, Sim, tudo desenhado, muito claro, escrito, né? bem O claro. homem, a esculturado. figura forte, você vê o homem, você já pensa na coragem, né? Pois é. Sobe nessa escada, bota essa luz, né? Aí Coloca eu isso fico aqui. brava quando a É. mãe fica carregando um monte de sacola. Eu falo, mãe, você não tem a força para carregar essa sacola. Essa força veio pro pai, deixa ele carregar. Mas é difícil, né? É aí que a gente Às se vezes espelha a em gente Maria, né? pega e já Mas pega e já a faz. mulher tem e exatamente pelo que a gente sofreu nessas Uhum. mudanças, que a gente foi assumindo tudo isso, exatamente por assumir muita coisa, né? É. Daí você faz muita coisa, você vai no mercado, você vai aqui, você vai ali, quando você vê, você está carregando. Sim, Mas a sacola é só um exemplo do que a mulher acabou assumindo para ela, sim. para ela, para ela. Então, voltar atrás de uma vez não dá, mas dá para repensar. A intenção aqui do programa mesmo, quando nós começamos a fazer esse projeto, é a questão mesmo de tentar conversar sobre essas coisas, porque às vezes a gente está no automático, como eu disse há pouco, e a gente não presta atenção. Então, às vezes, uma conversa entre as mulheres, né, pode falar assim, nossa, mas eu estou fazendo isso, então, o que que eu posso Isso. Ou a fazer, pessoa né? não tem alguém próximo ali que quer falar sobre esse assunto, né? E Então nos escuta aqui. acha que não que é coisa da cabeça, que não é ela, né? Por exemplo, quando eu comecei a pensar no programa, eu perguntei para algumas mulheres assim que elas gostariam de conversar, né? Uma conversa. E foram, assim, respostas, né? Tipo assim, como educar o filho, né? Como cuidar da casa. Foram, assim, e várias, né? Fala da igreja, como que entra na igreja, qual oração eu faço depois da comunhão, né? Foram respostas, assim, que eu falei assim, nossa, né? São questões que às vezes parece tão simples, mas não são, né? São Está sofrimentos. fazendo falta eu conhecer esses detalhes, né? Sim, o sofrimento da mulher em relação a isso, muitas vezes nem tem coragem de perguntar, ou não tem para quem conversar, né, Poliana? Às vezes não tem quem, né? Então, às vezes, e é uma questão que envolve todas as mulheres, a maioria das mulheres A grande tem, maioria. tem essas questões, né? Então, eu queria perguntar como que seria a mulher que Deus sonhou, como que vocês acham que seria essa mulher hoje, né? A gente já conversou um pouco sobre isso, a Poliana falou da mulher que Deus sonhou, que foi muito, assim, todo perfeito, né? Foi foi tudo certinho, como ele é mesmo, muito perfeito, né? E a mulher, ela é bem diferente. Então, uma das questões do feminismo, quando aconteceu, né? Que a mulher assumiu, só que muitas vezes ela não quer ir trabalhar no pesado. Ela pede para trabalhar, só que ir trabalhar no pesado mesmo, né? Fazer serviço braçal, às vezes, né? De construção ou ir para a guerra, assim, né? Poucas mulheres querem, são a minoria, até hoje é. Por quê? Porque não são coisas Não é que próprio não é do próprio, corpo, do ser, né? exatamente. É uma coisa que, eu vou precisar fazer, eu preciso, mas a partir do momento que eu não preciso mais, eu caio fora. Por quê? Porque não é o nosso lugar, Não é né? para nós. Não né? é para nós, a gente faz porque a mulher consegue fazer muitas coisas, né? Quando tem a necessidade. Mas quando Isso. não tem a necessidade, a gente tem que se repensar. Será que eu preciso, né, fazer isso? Fazer tanta coisa, Fazer né? tanta coisa, né? Então, e trocar as prioridades de casa, né? Que é uma questão assim que a gente faz pensando num bem. Eu estou fazendo a coisa certa porque eu tenho que trabalhar para educar meus filhos, tal, mas a gente tem que ponderar e pensar e tentar fazer essa jogada, né?
eu vou trabalhar, mas a hora que eu fico em casa com os meus filhos, né, ter um tempo de qualidade, conversar, acompanhar, né? É isso que a gente precisa, né? Assim, a dona Cidinha falou assim, não dá para voltar, né? De uma hora para outra. É um processo, né? Mas os que estão ao seu redor podem observar e já começar a mudar mais cedo, né? Sim, né? Então, é um passo. Se alguém que está assim, ouvindo a gente querer falar, eu quero me reconectar, então, começar, né? Você quer falar, Bianca? Pode falar. Tem gente que tá querendo dar uma passeadinha ali fora, fazer uma pausa. Uma pausa. Pode ir se você quiser, pode ir, meu amor. Você comentou sobre a mulher segundo o projeto de Deus, segundo o coração de Deus. Mas quando no princípio Deus uniu o homem e a mulher, tinha o propósito de Deus no coração para o homem e para a mulher, né? Que ela iria gerar os filhos, ela iria dar o suporte para eles crescerem sob os olhos dela, né? O homem sairia para o sustento, voltaria, teve toda uma transformação histórica aí, tá? Mas a essência, né? A criança a sensação, o sentimento, a certeza que a gente tem que ela nasceu para crescer embaixo dos olhos de uma mãe, né? Está ali. Porque a sensação da gente quando volta para casa e que eles estão é de completude, né? Você se sente completa. Aqui é o meu lugar. Né? Gosto, não gosto de fazer isso, eu gosto mais disso, daquilo, mas ali é o lugar, né, da mulher, né? E tudo que aconteceu foi bom, mais bom ou menos bom, não é o caso agora, né? Agora é eu repensar e ver, e ter uma conexão com Deus. E cada mulher vai buscar no coração de Deus, para ela, o que Deus tem. Qual passo que ela pode dar naquele momento também, né? E que sonho é esse que Deus teve para mim, onde que eu pulei as etapas, onde é que eu não cumpri as etapas, né? Mas que Deus tem um sonho perfeito, né? Para todas, todos, mas a mulher é alguma coisa escolhida mesmo, né? Como Nossa Senhora foi escolhida naquele tempo, naquele momento, cada uma de nós fomos escolhida por Deus para uma missão completa, né? Do início ao fim. Mas a gente foi partilhando a nossa missão com outros, né? Fomos nos descompartimentando, né? E aí as divisões que a gente foi tendo, muitas vezes elas não são tão boas, né? Mas é o que a Poliana falou, isso depende de nós, a mudança, né? Então a gente tem que dar o primeiro passo. Eu gosto muito de uma frase que fala assim, eu vou dar o passo. Eu falo para Deus, eu falo, Senhor, vem, bota o chão aqui embaixo, né? Que isso vai sendo, a gente vai conseguindo, né? Não é fácil, né? Mas a mudança, ela dói, a mudança, ela afeta todas as pessoas que estão ao nosso redor, né? E às vezes nos afeta também a questão de como as pessoas reagem, mas a gente tem que pensar no que a gente vai priorizar e o que a gente está construindo, né? Que está construindo, né? Porque o nosso dia vai chegar. Sim. E se não tiver construído, né? Vai ser só arrependimento. Mas eu só queria citar uma das frases e um pensamento, na verdade, né? Que foi o que me ajudou muito nesse caminho de retorno. Porque muitas vezes a gente, diferente de Maria, que só perguntou como se faria, né? A gente às vezes se revolta, mas por que isso? Mas por que aquilo? Né? E, inclusive dentro de casa, com o marido, com os filhos, né? Sempre naquela briga, naquele embate, né? E uma certa vez eu ouvi, assim, que a gente deve amar a circunstância, cada pequena circunstância, porque é o que a gente está precisando, Deus está colocando aquela circunstância, porque é exatamente o que eu preciso para me tornar alguém melhor, para chegar no centro da vontade de Deus para mim. E isso aí funciona muito nesse papel da mulher, assim, porque aí às vezes o marido vem, né, de uma forma que talvez não deveria, mas a gente também não é perfeito, eles também não são, né? E aí quando a gente consegue silenciar e refletir,
nossa, sabe que isso que ele tá falando, acho que é realmente o que eu precisava fazer. É bem E isso. aí, quando você realmente age, né? É claro que a gente precisa analisar tudo certinho, mas você age naquela direção e você vê que dá certo. Sim. Não é à toa também que Deus fala que o homem é o chefe da casa, né? Ele tem essa inspiração Sim, divina também sim. para nos direcionar, né? O homem, ele dá direção para a família. Então, assim, amar a circunstância e cada pequeno momento ali da relação dentro da família, principalmente, é algo que nos ajuda Sim. a nos trazer para o nosso lugar. E as circunstâncias também a gente tem que colocar os olhos sobre ela para ver o que realmente está acontecendo, né? Qual é a questão. E não ficar só apontando o outro, né? Porque nós somos também. Tudo que a gente faz, nós temos a nossa parte de responsabilidade. Tudo bem? Uhum. E você, Bianca, o que você acha assim, quando Deus criou a mulher, você acha que ele criou assim, como que você acha que ele pensou em nós? Assim, ou será que nós somos ainda o que Deus pensou quando nos fez? Não sei. Você nunca parou para pensar isso? Não? Nunca. É. A partir de agora vai Pode ser. meditar É, mais. próxima vez que vier, né? É, uma das coisas que a gente não citou e que tem a ver com a Bianca, assim, na questão da força masculina e, né, a mulher é um pouco mais suave, mais fraca, tem a questão da beleza, né, que a Sim. gente comentou da maquiagem. Sim, Se você olhar os traços da mulher, ela já tem aqueles traços mais delicados, né? sim, Então, a beleza mesmo faz parte da nossa bagagem, vamos dizer, sim. né? Então, o fato de se cuidar, de estar bela, a gente está intensificando isso que Deus fez para nós, né? O homem é mais bruto, a É. mulher E, é a delicadeza, a e beleza. nós somos feitas para agradar o homem, né? É, tem Nós isso somos também. feitas como companheira. Então, uma companheira que Deus fez, né, para o homem, ela teria que ser agradável a ele, né? Então, é, toda essa questão mesmo da aparência, né, que a gente tem os Da traços, casa, isso, né? O é cuidado da tudo. casa. Nós viemos para auxiliar o homem, ele é do lado. Então, esse caminhar junto, ele tem que ser agradável, né? E muitas vezes a gente, por N motivos, a gente não deixa ser agradável, né? Nem, e como nós temos essa questão mais delicada, a gente tem que pensar no nosso papel, às vezes que não é fácil, né? Às vezes a gente explode, É. mas que a gente tem que pensar mesmo no papel da mulher em casa, né? É bem isso mesmo. E essa questão de deixar. Quando será que a gente começou, né? Qual foi, assim, um momento que a gente deixou de querer ser a mulher que Deus sonhou para nós? Que momento, qual momento, assim, vocês acham, assim, que a gente deixou isso para trás? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, da questão da educação, né, dos nossos pais que tinham, né? Mas quando vocês acham assim que isso começou a essa mudança? Eu acredito que a gente começou a ver isso na televisão, né? Quando você não tinha esse contato muito com os meios de comunicação, porque eu fui de um tempo que a gente não tinha televisão em casa, né? Depois, como já era casada, quando a gente foi ter uma televisão. É impressionante, 50 anos atrás, né, não tinha o fogão a gás, então tinha muitas coisas que você não via. Depois a televisão entrou, eu não estou falando que ela é culpada, Aham. né, mas o momento da evolução, a televisão entrou e você começou a ver, nossa, e eu posso isso, eu posso fazer aquilo. Então aquilo começou a encher mesmo o espaço, a cabeça, os sonhos, a capacidade, a diferença que seria, né? Então, eu acredito sim que são vários fatores, Uhum. mas eu acredito que é que as imagens, Imagem, as né? imagens. Teve um papel forte. Foi muito forte E vai mesmo. ter mais, né? Como a gente está vendo, esses dias a nossa geração está sendo a geração que mais está vendo mudanças acontecerem,
né? Que a mudança da nossa idade, assim, nós pegamos o mundo do analógico para o digital. E cada dia é uma novidade, Exatamente. né? Nós vimos isso, assim, acontecer e não tem como. Nós somos seres biológicos, né? Então, não tem como essas mudanças acontecer e não influenciar na nossa vida, né? Hoje, por exemplo, eu tenho 72 anos. Quando eu tinha 2 anos, a gente não tinha nem ideia do que era. Eu falo da televisão de novo para ver que uma influência era forte, né? Eu me lembro que daí na nossa cidade o pessoal levou uma televisão e colocou para o povo ver o jogo, Meu assim, pai fez isso na também. praça. O povo saiu todo mundo de casa para ir ver o futebol, que escutava no radinho no ouvido, né? Então aquilo aguçou todo mundo, né? Eu posso ter, eu vou lutar. O que que eu preciso fazer para eu ter um negócio desse, né? Ah, não, você tem que mudar para a cidade, você tem que mandar seu filho estudar lá fora. E eu me lembro que nessa época os fazendeiros começaram a mandar seus filhos para fora, para casa de parente, para estudar. Sim. Lá do Tinha as Vidigal. repúblicas grandes, né? Isso. Saía todo mundo e ia morar juntos, os primos todos juntos, né? Eu lembro um padre que nós tínhamos lá no Vidigal, mas depois ele era aqui de Cianorte também, Padre Eurico. Daí ele falou, vocês aguardem, a década de 70 vai explodir coisas que vocês nem imaginam. Daí ele falou, você vai ver, sabe? Aí depois ele ficou muitos anos com a gente. Até pegava você. Imagina se ele estivesse vendo hoje, né? Pois é. Então, assim, foi uma explosão. Eu acredito que foi uma explosão para nós, né? Essas coisas, elas não são todas más, né? Mas a gente tem que ter noção do que estar muito atento, principalmente com crianças, né? Saber lidar, né? Saber lidar e Selecionar, principalmente né, selecionar, ponderar, né? Essas questões, porque a gente tem bastante que vem nas mídias, né? Aquela família toda no sofá, cada um com o celular, e aí eu tô aqui do lado da Bianca, falo, oi, Bianca, tudo bem? E ela responde no celular, só que ela tá do meu lado, né? E já fez isso, Bianca, que você riu? Com a tua irmã do lado? Já? Mais ou menos. Acho que às vezes a gente faz pra brincar, né? Tá aqui do lado, né? Mas é porque ainda tem um controle, né? Ainda existe um controle, né? O meu marido, o Pedro, às vezes ele trabalha muito no celular, né? Aí eu tava do lado dele um dia, peguei e escrevi assim, oi, tudo bem? Aí ele pegou, olhou assim pra mim e falou, por que você tá falando pra mim por mensagem? Eu falei, porque você tá com o celular na mão, eu tô aqui do teu lado. Você não tá me vendo, eu vou tentar comunicar com você do jeito que é possível. Né? Então é uma coisa muito louca essa questão do que tá acontecendo na transformação, na comunicação entre as pessoas também, né? Com a internet, tudo, as crianças, mesmo os adolescentes, eles estão deixando de se comunicar. Né? E pulando etapas. A criança conhece coisas que ela ainda não precisa conhecer, sabe coisas que ela ainda não precisa, mas pulou etapas do que ela poderia ter conhecido e não teve oportunidade. Né? Bem isso. E uma artista, a Atalaia, eu não me recordo muito bem o nome dela, que ela estava com um problema com o filho, que o filho estava ficando muito letárgico, né? E foi para os médicos, tudo foi até diagnosticado com autismo e tal. Daí foi num outro médico e o médico falou assim, ele usa muito tela, né? Celular, TV, ela falou, usa. Falou assim, então tira 1 mês. E eles já estavam apavorados, porque a criança não conversava mais, não interagia mais com eles. E tirou, com 10 dias a criança voltou ao normal, né? Então, é a questão mesmo dessa... o Padre Paulo Ricardo fala desse carrossel de vídeos que vão passando, que a gente vai se prendendo, e a hora que vê, já passou meia hora, eu tô ali passando um videozinho e deixo, às vezes, muitas coisas para ficar vendo. Ah, não posso ver vídeo? Claro que pode, né? É uma questão, mas a gente sempre tem que ter
essa ponderação e que também não é fácil, né, gente? Porque, né, falar Não. assim não é fácil. É gostosinho É ver os gostoso, vídeos. é bom. Você dá risada, aí o Nossa. próximo você já chora de emoção. Exatamente. E assim vai. Exatamente. É muito bom ficar assistindo aquele de maquiagem, então, né, Poliana? Né? Nossa, esses dias eu vi uma menina com uma colher dessas de descartável, botou em cima do olho e passou o pincel, ficou tão bonito. Falei, nossa, pra mim que eu não consigo enxergar muito mais que pra pintar o olho, tem que tirar o óculos, né? Aí eu falei, eu vou tentar por agora. Pra ver se consegue, né? Mas é importante a gente ficar atento a essa questão, né? Das mídias aí. Bom, nós já estamos quase encerrando já o nosso bate-papo, né? Então... O tempo voa, né? Voa, né? Rápido. Nós já estamos quase uma hora nela. Isso. Então, eu gostaria muito, assim, que vocês falassem, né? A gente tinha muita coisa para conversar, né? Nem entramos muito em alguns assuntos, né? Nem deu pra aprofundar mas muito. eu acredito que a conversa foi muito boa. A gente conversou bastante coisas sobre o nosso tema de hoje, né? Que pode me deixar ser mulher, né? E eu queria que vocês fizessem as considerações finais, né? Como é que eu posso ser mulher na sociedade de hoje e uma mulher de fé, né? Que eu acho que é isso que nos sustenta mesmo, né? Quando a gente tem a fé, a gente tem Deus no coração, é mais fácil, né? A gente conseguir entender tudo o que acontece. Eu acredito mesmo que manter a fé é uma batalha. Manter a fé em família, né? Manter a fé na caminhada, levar a fé nos seus atos, né? No que fala, no que diz mesmo, né? É um esforço, uma dedicação. E essa dedicação, ela precisa ir crescendo, né? Devagarinho, é um processo. Nós temos que nos corrigir, ouvir muito a Deus, né? E mergulhar na palavra de Deus, né? Nós precisamos disso, né? Mergulhar. O Senhor revela tudo, né? Na palavra, Ele nos revela, Ele nos fala, Ele nos corrige, Ele nos ama, Ele nos cura e está muito unido, né? Muito unido a Deus, continuar firme aqueles que têm a sua fé, né? Se dedicar realmente a Deus e estar com a família sempre, assim, conversar em família. Quase não se tem aquele tempo de bater papo, né? Um sai uma hora, outro chega e aquele desencontro. Mas proporcionar esse momento de família, de conversar, de ver o que está sentindo falta. Olhar nos olhos, né? Olhar nos olhos, o que eu não estou fazendo, o que eu estou fazendo demais que vocês não estão gostando. Então, manter um diálogo, às vezes não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas às vezes é necessário, né? Então, retomar, na verdade, a gente precisa, ouvindo isso, conversando aqui, lendo ali, né? Pesquisando lá, ouvindo as pessoas, as consequências que estão acontecendo hoje, que os nossos olhos estão aí vendo, né? A questão dos filhos que olham, passam o dia inteiro olhando para as paredes, não vê o pai, não vê a mãe, não vê o pai, não vê a mãe, onde que eles estão, que hora que vem, né? Vão ter tempo para mim, não vão ter, vão me ajudar nessa tarefa, não vão? São tudo coisas para se repensar, para poder retomar e buscar então no coração de Deus o que ele realmente esperava. Exatamente, esse De repensar, né? Olha. Eu vou dar uma dica prática para as mulheres. Opa, isso é bom. Deixa eu anotar aqui. Para a gente conseguir um pouco fazer o silêncio de Nossa Senhora. Sim. Tem muitas vezes que a gente precisa respirar. Uma vez eu fui numa médica e ela me ajudou a perceber que eu não respirava assim fundo. E muitas vezes a gente vai, né? Você começa ali a misturar um monte de sentimentos e aí acontece uma situação em família que te dá um nervoso, que aí você vai falar algo que não precisava, que não deve. Você pega e para um pouquinho e respira fundo. Quando a coisa tá um pouquinho mais apertada, você fala assim, espera só um pouquinho que eu vou no banheiro. 1 minuto no banheiro respirando e fazendo ali uma oração silenciosa já vai fazer toda a diferença, porque aí você vai deixar de falar algo ruim, né, que vai refletir. Os homens que estão talvez nos ouvindo podem fazer isso também. Estão ouvindo para descobrir nossos segredos. Sim, isso é muito bom. Pode. Devem, né? Deve.
Então, assim, é algo que Deus nos deu como estratégia, que é essa respiração, né? Pra gente trazer esse ar puro e poder trocar, né? Como se a gente estivesse trazendo mesmo, né? Pedindo o Espírito Santo, vem pra dentro de mim. Dá um tempo para ele vir, né? A gente tem que esperar um pouquinho, né? Porque aí a gente acalma os pensamentos, acalma os sentimentos ruins e consegue silenciar um pouco mais e falar só o que deve na hora que deve, né? E como a mulher, o programa é muito direcionado para a mulher, né? Para ela ter liberdade de fazer, né? O que ela deseja. Então, que a mulher lembre que ela tem um colo, né? Sim. Um colo que alguém está precisando, né? Às vezes em casa mesmo, né? Sim. Então, usar mais, né? Usar mais esse colo, né? E deixar outros usufruírem desse colo. Porque junto com o colo vem o aconchego, com o aconchego vem a cura e a paz, né? Que daí Deus derrama ali naquele momento de colo. Bianca? Tava pensando. Então agora fala. Falar o quê? Você estava pensando. Você estava pensando. O que você estava pensando? Tava pensando em um negócio que a gente estava falando um pouco antes sobre o laço. As meninas da minha sala antiga não paravam em casa. E eu tava pensando que eu também não paro em casa. Só que eu não vou pra, tipo, clube, onde elas vão. Eu vou pra casa da vovó. Que bonitinho. Ela também sai bastante, mas continua no aconchego, né, Bia? Continua no colo. No colo. No colo, ali tem colo, colo, no né? ombro, né? Muito na mesa, a gente senta muito na mesa, né, com as crianças. É a família, né, Bia? É. Isso é muito importante, né? Muito mesmo. Quer falar mais alguma coisa? Não. Um dia eu vou trazer só a Bianca aqui pra gente conversar. Isso. Tá bom? Riqueza aí. Bom, gente, então aqui nós vamos finalizar, né? Antes de finalizar, nós vamos fazer uma oração, né? Que poucas pessoas conhecem. A Poliana estava falando como que reza, Eu perguntei, né? porque eu nunca rezei essa oração. E eu aprendi com o Monsenhor Jonas Abib, né? E é um terço que eu faço quando eu acordo para chamar o Espírito Santo para a vida da gente, né? Então, isso é muito importante, porque tudo que a gente conversou aqui, né? Está relacionado tudo com as graças de Deus, né? Só que a gente, na correria, a gente esquece de deixar essa graça se derramar sobre nós, né? Não dá o tempo para o Espírito Santo agir, né? A gente quer agir antes de vir a inspiração, antes da gente se conectar mesmo com o divino para a gente saber o nosso papel. E isso a gente consegue, né? Através de oração, através de missas diárias ou não, quem não pode. A Eucaristia, né? Que é o nosso alimento. Então, são coisas assim que nós temos, né? O padre Paulo Ricardo, ele fala assim bastante, é lindo ser católico, né? Até virou música. É lindo ser católico. Então, quando a gente se dispõe a conhecer a nossa religião, quando a gente se dispõe a estudar, como a dona Cidinha falou que foi estudar, né? É importante e isso nos sustenta de uma forma muito grande. Então, a nossa família, ela foi baseada no coração de Deus mesmo. Foi Ele que quis nós como famílias, né? Então, a gente tem que se permitir, tem que se deixar a ser usada pelo Espírito Santo, a escutar o Espírito Santo. Às vezes, não escuto nada, eu falei, escuta, é só a gente prestar atenção, né? E começar a caminhada. Se você não é de caminhada, tem que começar. E quem é de caminhada, persistir, né? Então, nós vamos fazer o terço do Espírito Santo. E depois a gente está finalizando já. E aí depois a gente faz os agradecimentos, né? E aí, se você estiver em casa, pega um rosário na mão e vamos fazer uma oração
que é para todas as mulheres, né? Nós vamos fazer. Você tem aí, Polly? Tem. Você tem? Não. Não? Então usa o meu. Eu tenho esse aqui. Nós vamos fazer, é muito inspirador, né? Que é pro Espírito Santo Igual. mesmo. Nossa! Você acha que eu ganhei de quem? Olha só que E você lindo. não ganhou o seu ainda Eu desse? não. Esse aqui é do Augusto, depois eu vou te dar esse, Ai, então. olha só. É do nosso grupo do Rosário. Ah, não foi. Então, nós temos o grupo do Rosário de segunda-feira, né, dona Cidinha? Só que a Rosiane não tá conseguindo. É difícil. Ela Rosiane. deu uma fugida do coral também. Do coral. Ela tá... Agora é período só de pode me fuga. deixar ser mulher. Ela tá só assim agora. Pode me deixar. Né, mas Pode a me gente não estou lá, mas estou em oração, em Sim. casa, né? E a gente Nós vai com- se sustentando, né, Vai. dona Cidinha? Um dia Sim, a gente a vai gente vir não falar aqui esquece sobre todas lá, né? intercessão, né? Que eu acredito que é um dos maiores carismas da senhora, É. a intercessão, né? Então, a gente vem conversar algum dia, nas próximas aí. Agora nós vamos ter podcast uma vez por semana, né? E todas as quartas-feiras, às 19 horas, pela Rádio Capital. E os vídeos ficarão no YouTube, né? Da Rádio Capital, né, Alan? Isso, aí depois ele vai colocar certinho aí, onde a gente encontra o vídeo, né? E se você gostou, temos mais um encontro marcado semana que vem. Então, nós vamos fazer o terço do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nas contas do Pai Nosso, nós iremos rezar: recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E nas Ave Marias, vinde Espírito Santo. No primeiro mistério, nós temos em Atos 1:8, Jesus deixa uma última palavra para os seus discípulos antes de subir aos céus: recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Todos nós somos chamados a testemunhar o Cristo. Jesus, hoje, essa é a nossa tarefa, está em nossas mãos. Devemos ecoar a verdade, força do Evangelho, a força transformadora. Em meio de tantas crises de valores, vamos investir no diálogo, na tolerância, na humildade, na compreensão e, sobretudo, na oração. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Pedimos pelas mulheres tão atacadas por ser mulher, esposa, mãe, que sejam cheias do Espírito Santo, como Maria foi. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Pedimos pelas jovens que são o futuro da igreja e da família, que muitas vezes enfrentam pressões e desafios que podem desviá-las do seu caminho. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo.
Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Pedimos por nossas irmãs doentes, fisicamente e mentalmente, para que restaurem suas forças físicas e morais, para que vivamos na alegria do Evangelho. Pelas idosas, para que se tornem mestres da ternura, para que sua experiência e sabedoria ajudem os mais jovens a olhar para o futuro com esperança e responsabilidade. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Pedimos pelas nossas famílias, que mães, esposas e filhas cristãs se levantem como exemplos divinos a serem seguidos e sejam uma luz orientadora para todos. Rezemos por elas, por nós, como um ato de amor e responsabilidade, pedindo ao Espírito Santo que nos fortaleça para superar as dificuldades e viver com propósito e fé. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo desde a Anunciação, nosso exemplo e consolação, interceda por todos nós e, por mais vos agradecermos, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro nos traz Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E sendo assim, nós estamos encerrando o podcast, novamente agradecendo aos nossos colaboradores, a Ornato Joalheiros, a Musical Center Som, a Carícia Moda Íntima, a loja Lamuri e o Empore 3S. Gostaria muito de agradecer a vocês, né, por terem vindo, aceitado o convite, foi muito bom, né, e eu espero vocês novamente mais para frente, para a gente se aprofundar em mais outras questões, né. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos. Eu agradeço. Sim, muito A grata honra de mesmo. estar aqui no primeiro podcast, né? E depois você tem que contar para nós essa imagem linda que está aqui. Nossa Quem Senhora é? do Apocalipse, né, e São Miguel. Essa passagem está descrita em Apocalipse. E é uma senhora vestida de azul, com a lua debaixo dos seus pés, né? E pisando na cabeça da serpente, né? E foi na luta onde desceram os anjos e São Miguel desceu para guerrear junto com Maria. E Deus deu asas para ela fugir, né? Protegendo o seu filho, que depois foi aos céus. É uma história muito bonita e tem... Mais para frente a gente vai contando um pouquinho mais Isso. sobre Nossa Senhora do Apocalipse, né? Que eu acho que pisar na cabeça da serpente, as mulheres têm essa missão, né? Tem essa... Desde Adão e Eva, nós assumimos essa missão de a oração, através da oração, né? Amém. Muito obrigada, Bianca, muito obrigada. Poliana, obrigada. Dona Cidinha, Nós muito que obrigada. agradecemos. Gente, nós é que somos gratas muito mesmo. Amém.